Boa noite, meu nome é Samuel. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o projeto de pesquisa O Presente das Línguas em Futuros Possíveis, Análise das Provocações Linguísticas construídas por autores de ficção especulativa, um projeto orientado pela professora doutora Fernanda Alencar Pereira, dentro da área de literatura comparada, né? E aqui a gente vai trabalhar com o Eric Flores Taylor e a Nala Hopkins. Importante falar que é um projeto que teve bolsa, né, concedida pela FAPDF. Falando um pouco da Nala Robinson, ela é escritora jamaicana de ficção especulativa, ela tem influência afro-caribenha porque ela nasceu no Caribe, ela mora nos Estados Unidos da América atualmente e é professora de escrita criativa da Universidade de Califórnia. O livro que a gente vai trabalhar, na verdade, o conto, é o A Habit of Waste, dentro desse livro Skin Folk. Né? O A Habit of Waste vai tratar de um conto distópico, capitalista, onde as pessoas podem trocar de corpo pagando preços altíssimos. E aí a gente conhece a Cynthia. A Cynthia é uma mulher afro-americana que troca de corpo, vai pro corpo de uma mulher branca. E aí o livro inicia bem ali, quando ela entra no ônibus, o conto, perdão, quando ela entra no ônibus e vê o corpo negro dela, o corpo antigo dela, ela começa a se questionar muita coisa. E aí, A Habit of Waste é um conto afrofuturista, porque é uma ficção especulativa que trata questões afro, né, americanas. O afrofuturismo é isso, esse é o termo. É uma ficção especulativa que trata questões afro-americanas em um contexto técnico-cultural, né? E é exatamente o contexto de tantas obras da Nala Robinson. Essa é só mais uma delas, que é afrofuturista também. A gente tem o Eric Flores Taylor. O Eric Flores Taylor, ele é um escritor cubano de ficção científica, membro da União de escritores e artistas de Cuba, e ele foi uma pessoa muito responsável para trazer uma nova maneira de trabalhar com a ficção especulativa em Cuba, né? E aqui a gente vai trabalhar com o conto dele online, que conta a história do Aracélio, né? Esse conto tá dentro do livro dele, lançado ano passado, O Bestiário Pavlov, que vai tratar da história do Aracélio. Uma pessoa, né, um idoso que a família ignora e que compra um computador para ele ficar ali no cantinho usando. Ele usa esse computador para emancipação. Ele usa esse computador para conhecer outras pessoas e entender que ele ainda é um corpo vivo, que ele ainda pode viver muitas coisas. E aí a gente tem a teoria dos reflexos condicionados, né? Aqui no conto, a gente, né, nesse trabalho, a gente usa a teoria dos reflexos condicionados como um condicionamento social, né? Mas a gente entende que o Ivan Pavlov, quando criou essa teoria, quando pensou nessa teoria, não era uma questão, né, necessariamente social. A teoria do Ivan Pavlov diz que sempre que você. O que ele fez? Ele sempre alimentava cachorros e antes ele balançava um sininho antes de entregar a comida. Depois de um tempo, os cachorros já associavam o balançar do sino, escutar a comida, e eles começavam a salivar, né? Mesmo que não tivesse comida alguma. A gente também trabalha com o conceito ciborgue da dona Jota Haraway, né, que está dentro do Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX, que é onde ela fala que tudo que a gente conhece é ciborguiano, porque nada é natural, né, nada é orgânico. A gente vai em hospital, a gente toma remédio, a gente usa prótese, então não tem como a gente pensar em uma sociedade natural em que volta para algo orgânico se nós nunca fomos orgânicos, né? E aí a gente tem os pontos de contato, a tecnologia, a violência social, o conceito de ciborgue e o autoconhecimento. O primeiro ponto aqui é a tecnologia, né? Porque para um é usado para aprisionamento, para Cintia é usado para aprisionamento. Ela ainda o racismo é algo muito forte para ela, né? Ela não consegue se livrar disso, assim. Ela não consegue viver a vida dela de maneira plena. Então ela sempre está tentando ali se encaixar em padrões. Então por isso é usado para aprisionamento, né? Essa tecnologia de mudança corporal. Para o Aracélio é usado para emancipação. Ele começa a usar o computador, começa a usar as redes sociais, conhecer pessoas idosas, e aí isso ele entende que é um corpo vivo, então ele usou a tecnologia como emancipação. Para a Cíntia, né, tem a questão da violência social, porque a Cíntia tinha que lidar com racismo. O Aracélio, por ser um idoso, com a questão do etarismo dentro da própria casa. A família não via ele como um ser pensante, como um ser capaz de ver as coisas. A gente tem o conceito de ciborgue, né, que a tecnologia é ciborguiana, não é a coisa não natural, assim, que mais fácil da gente reconhecer. E tem a questão do autoconhecimento, né? A Cíntia usou o conto inteiro, essa aqui, não usou o autoconhecimento, né? Ela foi subserviente. E o Araceli entendeu o seu valor, né? Então, assim, é isso. Concluindo, é aquela coisa. A ficção especulativa e tanto a literatura comparada coloca a gente para pensar em possíveis finais, em possíveis alternativas, né? Esses contos todos eles terminam em aberto. A gente tem só micro ideia do que acontece com eles dois. Então, assim, é isso, né? A gente não sabe dizer com certeza como termina, mas a gente consegue pensar.
né, em soluções. E é isso, muito obrigado.